antes mesmo de o Brasil ser descoberto, ou melhor, invadido, pelos europeus, esta terra já pulsava vida e cultura. No coração de uma natureza exuberante, um dos povos mais emblemáticos de nossa história ancestral prosperava: os Tupinambás. Eles não eram apenas um grupo, mas um conjunto de nações indígenas, senhores de vastos territórios que se estendiam por grande parte de nossa costa atlântica. A vida tupinambá era tecida em harmonia com a floresta e o mar. Suas aldeias, as tabas, eram comunidades vibrantes, onde grandes ocas abrigavam famílias em um laço de parentesco e solidariedade. Eram mestres na agricultura, cultivando a mandioca, base de sua alimentação, milho, feijão e uma diversidade de outros alimentos que garantiam sua subsistência. Caçavam, pescavam e coletavam os frutos generosos da terra, vivendo em um equilíbrio delicado com o ambiente que os cercava. A cultura tupinambá era rica em rituais, festas e uma profunda espiritualidade. Através de danças, cantos e cerimônias, celebravam a vida, a colheita, a guerra e sua conexão com o mundo espiritual. Seus pajés eram os guardiões de conhecimentos ancestrais, curandeiros e guias, conectando o visível ao invisível. A arte plumária, a cerâmica, a tecelagem, tudo refletia uma cosmovisão complexa e cheia de significado. Mas talvez um dos maiores tesouros dos tupinambás fosse sua língua, o tupi antigo. Não era apenas um meio de comunicação, mas a essência de sua identidade. Uma língua rica, expressiva, que narrava mitos, cantava histórias e ensinava sobre o mundo. Era tão fundamental que se tornou a língua geral da costa, permitindo a comunicação entre diversas etnias. Sua influência é tão profunda que, ainda hoje, milhares de palavras em nosso português, nomes de lugares, de animais, de plantas, ecoam a voz dos tupinambás. No entanto, essa pujança cultural seria violentamente confrontada. Com a chegada dos colonizadores europeus, um novo capítulo se abriu, marcado não pela troca, mas pela dominação. Os tupinambás, assim como tantos outros povos indígenas, viram suas terras invadidas, suas crenças demonizadas e sua forma de vida brutalmente alterada. Um dos golpes mais cruéis e duradouros foi a tentativa de aniquilar sua identidade através da proibição de sua língua. Considerada bárbara e pagã pelos colonizadores e missionários, o tupi antigo foi sistematicamente reprimido. A catequização forçada impôs a fé cristã e, com ela, a língua portuguesa como o único caminho para a civilização e a salvação. As crianças indígenas eram arrancadas de suas famílias para serem educadas em internatos onde falar sua língua materna era estritamente proibido e punido. O Marquês de Pombal foi o secretário de Estado do Reino de Portugal entre 1750 e 1777 e implementou uma série de reformas políticas e econômicas conhecidas como Reformas Pombalinas ou Período Pombalino. Para Pombal, a colônia deveria estar totalmente subordinada aos interesses da coroa portuguesa. Ele via a diversidade linguística e, principalmente, a influência da Companhia de Jesus, jesuítas, que utilizava e ensinava o tupi antigo, conhecido como língua geral, como um obstáculo à sua visão de centralização e controle. O marco da proibição oficial da língua tupi antigo é o Diretório dos Índios de 1755. O decreto não apenas proibiu o uso e o ensino da língua tupi, mas também impôs o ensino e o uso obrigatório do português como a única língua na colônia. A proibição da língua não foi apenas uma política educacional, foi uma política de apagamento cultural.
Falar o tupi antigo nas aldeias significava o risco de castigos severos. O objetivo era claro: cortar o fio invisível que ligava os indígenas aos seus ancestrais, aos seus mitos, à sua sabedoria e à sua própria identidade. Ao forçar o silêncio de uma língua, os colonizadores tentaram calar a alma de um povo inteiro. Do escravagismo e da perda de território. Muitas comunidades foram dadas como extintas ou assimiladas pela história oficial, apagadas dos registros, mas nunca da memória da terra. Contudo, a história dos Tupinambás não é apenas uma história de tragédia. É, acima de tudo, uma história de resistência. Milhares de Tupinambás resistiram ao genocídio e, hoje, eles estão de volta, reafirmando sua identidade e sua presença. Hoje, os povos Tupinambás, especialmente os Tupinambás de Olivença, na Bahia, travam uma luta contínua e fundamental pela demarcação de suas terras tradicionais. É uma batalha pela sobrevivência, pelo direito de viver em seu território sagrado, de onde foram expulsos séculos atrás. Eles se reúnem, se fortalecem, e continuam a honrar os ensinamentos de seus antepassados, adaptando-se e resistindo no século XXI. Apesar de a língua tupi antigo não ser mais falada fluentemente no dia a dia pela maioria, um movimento poderoso de revitalização cultural e linguística está em curso. Há um esforço hercúleo para resgatar a língua, recontar as histórias e transmitir os saberes ancestrais para as novas gerações. Isso é um ato de justiça histórica e um testemunho da inquebrantável força desse povo. Os Tupinambás de hoje são a prova viva de que a opressão não venceu. Eles são os guardiões de um legado riquíssimo e essencial para a identidade brasileira. Seu clamor por respeito, por terra e por dignidade é um chamado a todos nós, para que conheçamos e valorizemos a verdadeira história deste país. Ao ouvirmos a história dos Tupinambás, não podemos esquecer o custo da colonização. Mas podemos e devemos nos inspirar na sua resiliência. Respeitar os povos indígenas hoje é reconhecer que eles não são parte do passado, são o presente e o futuro do Brasil. Sua luta é nossa luta. Seu legado deve ser nosso orgulho.